Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. A gente vai conversar hoje sobre um livro que eu li pelo time de leitores da Companhia das Letras, ou seja, foi pelo Kindle, que é O Senhor das Moscas, né? É um livro do William Gold, do ganhador do Nobel. Ele é um autor inglês e esse livro foi publicado pela primeira vez em 1954. E 54. E eu sei que tem filmes, tá? Tem um filme da década de 90, então até fiquei com muito interesse de assistir. E eu tinha muito. Quando a companhia mandou, né, os títulos e tal, eles lançaram esse livro esse ano com uma capa nova, que eu vou colocar aqui pra vocês. E eu, na hora que eu li a sinopse, né, eu lembrei que eu já tinha visto algumas resenhas e tudo, que é um livro clássico e tal. Eu falei, não, preciso ler, porque, né, esse ano eu tô pegando alguns clássicos de George Orwell que eu não tinha lido e tal. E, e a surpresa foi sensacional, assim, eu fiquei com muita vontade de assistir o filme também. Bom, nessa história a gente vai lidar com alguns pontos que são bem importantes de se citar. O primeiro deles que eu anotei pra vocês é que é uma civilização versus bárbaro, tá? Isso fica bem claro no texto durante toda a história, por mais que possa parecer uma história de aventura se você ler a sinopse sobre crianças, adolescentes que caíram de um desastre aéreo numa ilha deserta e ali se sentem primeiro numa liberdade completa e depois passam a demonstrar ali os horrores, né, da civilização humana. Outro ponto também que eu acho importante é que esse nome Senhor das Moscas, ele faz referência ao nome, a analogia, né, ao demônio Beelzebub. Então é como ele também era chamado, né? Eu não sabia disso, eu tive que pesquisar para entender, porque eu fiquei Senhor das Moscas, o que é? Porque não tinha nada no livro que dissesse isso, mas é exatamente porque é essa questão da transformação humana, né, da inocência, né, que seria da criança, na pior parte do ser humano, que é a da individualidade, do egoísmo, da fúria, né, então isso é bem claro no texto. Quando essas crianças que têm entre 6 e 12, 6 e 14, agora não lembro exatamente quanto tinha o mais velho, já são ali, né, pré-adolescentes ou adolescentes, caem nessa ilha, não sobra nenhum adulto, né, nesse desastre. E aí, a primeira sensação que você tem das crianças, né, é de liberdade. Nossa, a gente tá numa ilha, que maneiro, ninguém pode mandar na gente, babá. Tá. Só que depois a gente começa a ver ali alguns líderes, né? O primeiro que a gente vai ver é o Ralph. Ele é feita uma votação e ele é escolhido como líder. Alguns personagens se destacam. A gente vai ter o Porquinho, né, que é o Pig, que é o menino que sofre bullying, mas ao mesmo tempo é extremamente inteligente. Ele representa muito da cultura, da parte prática ali, né, do que a gente vai ler. A gente tem também o Jack, né? O Jack e o Roger são duas criaturinhas assim que a gente depois vai sentir muita raiva, porque eles vão até a selvageria humana, né? Então a gente percebe muito isso. E tem o Simon também, que tem umas cenas ali com ele bem interessantes. O diálogo entre eles é muito importante, o quanto eles mudam da forma da inocência, do tipo, estamos aqui, que legal, blá blá. Até eles verem que os dias estão passando e que, então a primeira coisa que eles fazem é se organizar, como toda civilização é feita, né? A gente segue regras. Então são feitas as regras, as pessoas, tudo bem, tem aquele líder, vamos respeitar. Só que depois eles passam por algumas provações, né? A do medo também, de viver num espaço, então é criada ali, né, na mente fértil de jovens e tal, de que tem uma criatura. A parte da caça também, quem caça, né? Quem tem ali o poder de matar, acaba. E aí eu me questiono muito se quem a gente respeita por medo ou respeita porque admira, né? E aí nesse livro a gente percebe que mais é o medo que faz com que a gente respeite o ser humano. Eu sempre lembro de um professor de ética que eu tive na faculdade, que ele dizia que a única coisa que fazia com que as pessoas da comunidade não se rebelassem contra as pessoas que moram nos condomínios, por exemplo, ali eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, São Conrado e tal, era que essas pessoas, elas, acreditavam ainda no sonho, né, de ser honestas, de que através da honestidade também, é isso que ele dizia sempre em aula, elas possam, né, chegar a algum lugar, né, tem sempre aquele sonho do jogador de futebol, tem sempre aquelas histórias, né, motivadoras de superação e tal. E o segundo ponto, talvez mais importante, é que existem regras da sociedade que se eles não cumprirem, eles vão sofrer as consequências. Então eles podem ser presos, né, podem ser mortos, né, pela polícia e tudo. Então esse medo, inclusive dali mesmo, da comunidade do pessoal do tráfico, eles têm esse medo, então esse medo causa respeito.
Então, essa história também eu consegui trazer isso que ele falava na sala, porque a questão da revolta ela acontece e aí você acaba vendo ali quem tem mais liderança, né? Quem se destaca, né? Quando não há regras da sociedade, essas regras são criadas internamente, o que faz com que você as respeite? É o medo de alguém. Então alguém ali tem que ser a figura do medo. Que mais que eu anotei para falar para vocês que já falei, né, que eles vão se transformando alguns deles em seres violentos e selvagens, né, na sua pior versão humana. Que mais que eu falei? Acho que eu já. Que representa muito bem a decadência da natureza humana também. Eu imaginei assim. É um livro muito. Eu acho que é um livro que é muito bacana para ser discutido em faculdade, né? Enfim, em colégio, porque é um livro muito, muito interessante. Eu fiquei muito encantada com essa história, encantada de um jeito que a gente conhece, que a gente está sempre vendo que criança é inocente, nem sempre todas são. Elas são seres humanos, elas são. As mais velhas, elas já têm noção de que é a sociedade, o que é. Então, assim, choca mais ainda saber, né? Porque você imagina uma criança de 5, 6, 7 anos, ok, mas depois que passa dos 10. Ainda mais nos dias de hoje, a gente já sabe que elas têm muita informação, que elas entendem muito das coisas, então, o que elas estão fazendo, por mais que possa ser levado para é uma maturidade, mas ao mesmo tempo também é uma maldade que já existe dentro do ser humano. E, enfim, né, a gente percebe, pode ser muito trazido para nossa realidade, né? O ser humano é mau. Enfim. Bom, eu gostei muito desse livro, agradecer a Companhia das Letras pelo envio, né, do e-book ali pra minha galeria e tal, pra minha biblioteca. Super recomendo pra vocês. Vou deixar o link aqui na caixa de descrição se vocês quiserem também conhecer essa história. Não vou dizer como termina pra não... e é um final surpreendente, pelo menos ao meu ver, não era o que eu imaginei que fosse acontecer. Mas eu deixo pra vocês essa dica de uma leitura muito bacana que eu fiz de um clássico que realmente eu curti bastante, que eu pretendo, se der tempo, porque esse ano tá bem enrolado agora, né, a partir de novembro pra mim. Mas um enrolado gostoso, né? Vai dar tempo de tudo. E depois eu vou fazer outros vídeos pra comentar com vocês a respeito, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.